Boa noite, senhoras e senhores, mais uma vez nessa live surpresa que eu combinei somente com o pessoal do grupo do Manhattan. Com essa bela canção nessa noite fria em Belo Horizonte, que chama-se Lost on You, da banda que chama LP. Fantástico, muito bom. Espero que todo mundo esteja muito bem. Como é que vocês estão? Muito frio por aí. Não sei aonde que vocês estão, em que parte do Brasil, do mundo também. Aqui em Belo Horizonte tá friozinho. Ontem fez mais frio, hoje a gente está por volta de 12 graus. Temperatura agradável, eu gosto bastante de frio. Muito bem, senhoras e senhores, por que dessa live de hoje, né? Na verdade é para a gente conversar sobre alguns pontos relevantes sobre planejamento ortodôntico, que para quem não me conhece, eu sou um entusiasta da parte do planejamento ortodôntico, ortodontia como um todo, mas o planejamento ortodôntico ele me encanta, e também para que a gente possa conversar sobre algumas soluções de algumas dúvidas de alguns alunos que a gente tem no grupo do WhatsApp dos cursos Manhattan. Então, de antemão, deixa eu dar boa noite a quem já está aqui, os meus caros escudeiros que sempre estão juntos com a gente, doutor André Giacomi. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite para você. Félix, o grande tema dessa noite é um caso clínico do doutor Félix. Seja bem-vindo também. Juliana Ayub, um beijo grande. Fez o curso com a gente lá em São Paulo. Seja bem-vinda, Ju. Quem mais que está por aí? João Bagiotto, seja bem-vindo. José Aloísio, que me fez rir demais essa semana com o videozinho com o filho dele. Foi sensacional. Parabéns, José. Muito bom, muito bom. Anne Claros, doutora Azel, é isso mesmo? Se eu estiver falando errado, me corrija aqui, tá bom? Patrícia Fraga, seja bem-vindo. Mais um tantão de gente que está entrando por aí. E aí? Espero que estejam todos muito bem. Bom, eu gostaria, deixa eu ver se eu consigo colocar o Félix junto comigo aqui. Eu queria que ele me explicasse um pouquinho melhor sobre o caso clínico que gerou uma certa discussão hoje no nosso grupo do WhatsApp, para que a gente possa entender melhor e possa não só orientá-lo, mas orientar todo mundo que tenha casos clínicos semelhantes a esse que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo, mais uma vez, colocar o Dr. Félix na linha. Fala, Dr. Félix, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu caro. Boa noite, tudo bom? Tudo Tô aqui na jóia com academia você? aqui com meu filho. Dá pra escutar? Tá muito baixinho. Tem como aumentar? Ixi, eu tô na academia aqui com meu filho, eu não sei se vou conseguir. Seu filho tá nadando? Não, tá fazendo taekwondo. Ainda bem. Eu acho que você tinha colocado o menino para natação nesse frio imenso. Aí, me matava. Mas ele gosta, viu? Né? Mesmo no frio, assim, ele gosta. Vai pro sítio do meu pai, ele entra e sai pulando mesmo. Muito bem, Félix. Não, meu filho. Me conta uma coisa, Félix. Como é que estão as clínicas? Como é que você está fazendo a sua parte ortodôntica? Como é que você está desenvolvendo isso depois do curso? Tá indo bem, graças a Deus. Tô montando uma clínica para abrir mês que vem uma nova. É mesmo? Fantástico. Mas Quantas aí clínicas? eu vou dar uma parada, porque eu tô cansado já. Aí eu tô com 4 clínicas com essa, vou fechar uma. Aí eu vou ficar com 2 focado nas ter mais potencial, entendeu? É mesmo? E você acha que o curso intensivo te ajudou de alguma maneira com esses casos clínicos? Se eu não tenho nenhuma. O legal de se aprender um curso como esse é justamente a possibilidade de se desenvolver uma nova habilidade, né? Eu acho que isso é importante. É engraçado que tem muita gente que fica muito preso em cursos de mestrado, na ortodontia, de doutorado, que são títulos que a gente brinca que são de realeza. Não servem para muita coisa, né? É mais para quem quer vida acadêmica, porque não te ensina uma nova habilidade.
Então, o legal desses cursos é a possibilidade de você ganhar mais, né? Como curso intensivo, como estratégia. Muito bem, meu caro, mas sem querer tomar muito seu tempo, vamos conhecer um pouquinho do seu caso. Eu vou virar a tela do meu celular para a gente Beleza. poder entender um pouquinho e eu quero que você me conte a respeito do seu caso, o que você pensou para o seu paciente e quais são as principais características que tornam esse caso clínico desafiador, tá bom? Então, espera aí, eu vou virar ele agora aqui na tela do meu computador e a gente conversa melhor. Tá bom, me conta um pouquinho do caso do paciente Lister. Lister, olha, ele é filho de um gerente de uma pizzaria que eu trabalhava quando meu filho nasceu. Ele é gerente... Quem não me conhece, antes de eu formar em odontologia, eu tive um filho no 6º período e tive que trabalhar durante 2 anos fazendo faculdade na FMG e de garçom numa pizzaria na Alberto Sintra, que é aqui em BH. E esse paciente é filho do gerente da pizzaria que eu trabalhava. Aí depois de 5 anos de formado, o gerente, que era meu ex-patrão, me procurou para poder atender ele. Entendi. O caso dele acontece. É até engraçado também, porque a mãe dele, desse paciente, ela era classe 3 e fez cirurgia ortognática para poder corrigir a classe 3. E a mãe dele é classe 3? A mãe dele é classe 3 e teve que fazer ortognático corretivo. Que coisa, rapaz. Eu te pergunto isso, eu acho isso curioso, porque uma das grandes características de qualquer maloclusão é essa etiologia genética, né? Se ele tem uma mãe classe 3 esquelético de grande severidade, que vai cair numa cirurgia ortognática, é difícil para uma mãe ter um filho classe 2 e ainda mais um classe 2 severo, como é o caso do Lister, né? Mas o pai dele, a boca dele igual a do Lister, entendeu? O pai dele é o Alan, a boca dele é a mesma coisa que do Lister. Essa mordida bem profunda, classe 2 bem severa. Então, tipo assim, até parece que a mãe dele não era classe 3, não. Podia ser mãe classe 3 e pai classe 2, nasce classe 1, né? Mas não deu essa sorte, não. Olha só, rapaz. Interessante. Então, Félix, é o seguinte, vamos lá para o nosso planejamento mais clínico e mais objetivo possível. O seu paciente Lister, ele tem um bom perfil, tá? Ele tem um bom perfil. A gente nota que ele tem uma certa convexidade e tem o terço inferior da face diminuído. Então, o que a gente tenta mostrar nos cursos como estratégia, por exemplo? Que as primeiras fotos que nós devemos avaliar são sempre essas fotos aqui, ó. A gente se pega muito na boca, mas a boca é sempre um recurso para corrigir alguma alteração que a gente vê na face. E não o contrário, né? Nós imaginamos que a correção da maloclusão, no fim das contas, ela é um objetivo, mas ela nunca deve ser encarada como um objetivo. O que acontece é que nós devemos utilizar a correção da maloclusão como um recurso para tratar as alterações da face. Então, em última análise, Félix, o que você tem que tratar é a convexidade do perfil dele e utilizar a correção da classe 2 para fazer isso. Quando eu avalio a face dele, eu noto que é um paciente simétrico bilateralmente, não tem alterações transversais, pelo menos não alterações que tenham provocado alguma desarmonia na face ou no sorriso, né? Então, ele tem os corredores bucais muito curtos e os grandes problemas que nós notamos é mais a convexidade do perfil, que também não é grande, né? É até aceitável para o padrão brasileiro. Aí, num segundo momento, você vai para a boca. Para quê? Para a gente definir um pouco mais o que ele tem de recurso em termos de maloclusão que me ajude a corrigir essa face aqui. Tá. Quando você olhar para a face, Félix, você tem que traçar um ponto. Marca um ponto aqui na sobrancelha, um ponto aqui no meio do lábio superior e um ponto mais projetado no contorno do mento. Esses pontos, eles têm que estar mais ou menos numa mesma linha. E aquele ponto que estiver mais distante
é aquele que você tem que abordar. Então, a gente tem uma maloclusão severa, aqui maior do que meia classe 2, aqui a gente tem meia classe 2, então ele tem severidades diferentes, embora ambos os lados apresentem uma relação de disco-oclusão severa. Né? Relações de classe 2 que são severas, ô Félix, não dá para ser corrigido através de elástico. Simplesmente porque aqui atrás a gente precisa de mais de 3,5 milímetros de espaço para conseguir corrigir, para conseguir distalizar todos os dentes superiores. Então, em situações assim, você tem duas possibilidades. Ou você trata o arco superior com extração por conta da severidade, não pela alteração do perfil, mas por conta da severidade da classe 2, ou você avança a mandíbula dele. Uma terceira possibilidade é você fazer um pouquinho de cada coisa. Então você faz um pouco de distalização superior e um pouco de vestibularização inferior. Também é possível fazer isso. Mas a coisa mais importante que você deve avaliar é tirar uma fotografia mental dessa boca que você está vendo aqui. Tá? E eu convido todo mundo que está assistindo a gente a fazer a mesma coisa. Sabe por quê, Félix? Toda vez que você tiver uma maloclusão de classe 2 severa, tá? Como a gente tem, com perfis relativamente agradáveis, e essa maloclusão de classe 2 ainda vier acompanhado com muita sobremordida profunda, em 90% dos casos você vai avançar a mandíbula. Em 90% dos casos. Então, sempre quando eu vejo uma oclusão assim, a ideia é você utilizar alguma coisa que leve ou desloque a mandíbula para a anterior, visto que já é um paciente que não cresce mais. Então, essa é a ideia, é tirar uma fotografia mental. Sabe por quê, Félix? Isso se repete demais. Toda vez que a gente pensa ou em utilizar um aparelho ortopédico, como o que você sugeriu mais cedo, que é o Bionato, ou usar algum propulsor mandibular fixo, ambos eles são muito bem-vindos nesse tipo de oclusão. Toda vez que você vê esse tipo de oclusão, muito provavelmente você vai ter que avançar a mandíbula. Bom, aí, descendo um pouquinho mais na documentação do nosso paciente, a gente nota algumas coisas interessantes, Félix. Ele não tem problema transversal. Então, veja bem, ele não tem mordida cruzada, ele não tem atresia da maxila no sentido transversal, o que é muito bom. É um problema a menos para a gente tratar. A gente vai, então, se ele não tem problema transversal, para o problema vertical. E aí eu te pergunto, esse paciente apresenta uma sobremordida esquelética ou ele apresenta uma sobremordida dentalveolar? O que você acha? Para mim é dentalveolar. Dentalveolar, isso está corretíssimo. Sabe por quê, Félix? Quando a gente olha a radiografia panorâmica dele, tenta traçar uma linha horizontal pegando todos os dentes. Olha o que acontece com os dentes anteriores em relação aos dentes posteriores. Você está vendo que os dentes descem? Quer dizer que houve uma extrusão dentalveolar, como você bem disse. Entendeu? Isso não é uma característica de uma maloclusão de etiologia esquelética. E não é, porque em casos de sobremordida profunda, você teria a coroa do central mais ou menos da mesma altura que o canino. Quando é uma mordida profunda esquelética, são as bases ósseas que são muito próximas. Não são os dentes que sofreram muita extrusão. Isso melhora muito o prognóstico do tratamento desse garoto, pelo menos do ponto de vista vertical. Por quê? Você pode utilizar mecânicas que sejam mais fáceis e que promovam essa intrusão dos incisivos que estão instruídos. Por exemplo, uma sugestão que eu te dou é a colagem diferencial desses brackets aqui. Ó. Você pode colá-los mais paraincisal e os incisivos inferiores da mesma forma, mais paraincisal. 0,5 milímetro, tá? Então, você, por exemplo, como é que a gente faz uma colagem convencional de um caso como esse, né? A gente pegaria a coroa dele, o central, dividiria por 2. Esse seria o X, e aí a gente acharia o afastamento oclusal dos demais dentes através da tabela do MBT. Aqui, o que eu te proponho é, se você medir o central
e ele tem 10 milímetros de comprimento, e o seu X seria 5, você deveria aumentar meio milímetro. Então, você deixaria o central com 5,5. E o lateral, que seria 4,5, você deixaria com 5. São somente os incisivos que devem ser alterados nesse caso, tá? Porque se você acaba alterando os caninos também, né, colocando eles mais para incisal, a tendência é que esses caninos acabem intruindo e abrindo a mordida na região posterior. Então, ao fazer uma colagem diferencial, a gente tem que fazer somente na região anterior, somente na região dos incisivos. E só de você fazer isso, Félix, você já praticamente corrige a maloclusão no sentido vertical dele, tá? No próprio alinhamento e nivelamento. Aí, descendo um pouco mais, a gente encontra a radiografia em norma lateral, que também vai te dar informações muito semelhantes àquela que a gente observou anteriormente. Olha, Félix, como a mandíbula, a linha da mandíbula e a linha da maxila são muito paralelas entre si. Isso é característica de pacientes que têm também uma alteração esquelética. Então, se eu pudesse falar alguma coisa do crescimento vertical desse paciente, eu falaria que ele é um braquifacial. E se ele é braquifacial e vem acompanhado com sobremordida profunda, ele tem alguma característica, alguma etiologia esquelética também. Então, qual a conclusão que a gente tira dessa maloclusão essa maloclusão de ordem vertical? É que a gente está falando de uma sobremordida profunda de origem combinada. Ela tem características esqueléticas e também tem características dentalveolares. Dessa forma, Félix, você tem que fazer duas coisas, dois procedimentos para essa sobremordida. O primeiro deles é intruir os dentes anteriores através de uma colagem diferencial, por exemplo. Você poderia utilizar um arco base também, né? Também promoveria esse tipo de correção, que é a intrusão dos incisivos. Mas você também tem que pensar em extrusão de dentes posteriores, porque aqui nós estamos falando de uma mordida profunda combinada. E qual é o segredo de se tratar qualquer mordida profunda combinada? É você fazer os dois. É você fazer um pouco de intrusão anterior e um pouco de extrusão posterior. Como que você poderia fazer essa extrusão posterior? Bom, você poderia utilizar um batente anterior que desocluísse os dentes posteriores e permitisse a extrusão, como também você poderia incluir os segundos molares na sua mecânica, que eu acho que é a forma mais fácil. A inclusão dos segundos molares é um mecanismo muito interessante de você permitir a extrusão deles e corrigir com isso a etiologia esquelética dessa sobremordida profunda. Então, até agora, meio milímetro a gente só tem de colocar ele. um paciente adulto que você tem que alinhar e nivelar os arcos, incluindo os segundos molares, você vai corrigir a etiologia esquelética da sobremordida profunda e colagem diferencial na região dos incisivos para permitir a deflexão do fio e a intrusão dos incisivos. Tudo bem até aí? O que você acha? Não, concordo. É até bom, igual você falou, você incluir o segundo molar, só você incluir o segundo molar, você ganha meio milímetro de extrusão, não é isso? Desculpa, Félix, está muito baixinho o seu microfone. Quando você inclui o segundo molar, você ganha meio milímetro de extrusão por arcada, não é isso ou não? Não necessariamente. Vai depender da altura que você ocorre. Mas a gente fala que a inclusão do segundo molar é sempre benéfica para a extrusão dos dentes posteriores, porque o segundo molar ele sempre tem uma posição mais alta do que o primeiro molar. Sempre. Tanto no arco superior quanto no arco inferior. Então, só de você colar o X correto no segundo molar, que nesse caso seria um X de 2 milímetros aqui, você já promoveria a deflexão do fio, fazendo com que ele extruísse. Então, se você incluir e colar corretamente o tubo do segundo molar, só isso já é suficiente para que você tenha uma
uma extrusão da região posterior, o que resolveria o seu caso, ou pelo menos a etiologia esquelética dessa sobremordida. O André deu uma dica aqui também que é muito legal, tá? Muito legal também. O nosso paciente, o Lister, se a gente vai colocar um batente na região anterior para permitir a desoclusão da região posterior, note que ele tem um overjet muito grande, né? Então, muitas das vezes, tentar utilizar um bite turbo, né, que é aquela rampinha colada na face lingual dos tecidos superiores, não seja tão eficiente, porque ele acaba ocluindo atrás do batente, né? Então, soluções que você pode ter para desocluir a região posterior utilizando batentes anteriores, sem necessariamente você utilizar o bite turbo. Você poderia fazer um batente no laboratório, né? Onde você faria uma moldagem de transferência, faz a banda nos molares, manda para o laboratório faz uma barra de acrílica aqui, ó, um batente de acrílico soldado nas suas bandas, ou você usa essa sugestão que o André deu para a gente aqui, que é fazer o batente nos caninos. Ou seja, você coloca o bite turbo nos caninos. E aí você vai ter a desoclusão que você precisa na região posterior. Dente sem oclusão, a gente sabe que instrui, né? Então, a gente promove uma extrusão diferencial de Harville, né? Permitindo a correção da sobremordida. Tudo bem? Então, não esquece de colar os brackets aqui mais para incisal e não esquece de incluir o segundo molar ou utilizar o batente nos caninos, como o André acabou de citar para a gente. Bom, aí eu pego a radiografia porque, na verdade, eu queria responder um aconselhamento que você deu mais cedo para a gente. Você virou para a gente e falou assim, mais embaixo, né? Daria para utilizar o Bionator. Bionator é um aparelho ortopédico e você está no caminho certo, Félix. Por quê? Porque o Bionator, a principal função do Bionator é deslocar a mandíbula para uma posição mais mesializada e inclinar os dentes inferiores para mesial. Muito bem, então está tudo certo. O problema é que, por se tratar de um aparelho ortopédico, Félix, ele não tem mais efeito sobre esse paciente. Por que eu tenho a certeza que ele não tem mais efeito? É simples, é um paciente que não cresce mais. E aí você pode me perguntar, mas como é que você sabe que ele não cresce? Aqui, ó, Félix, dá uma olhada no ápice do segundo pré-inferior. Toda vez que você tiver um segundo pré-inferior, já com o ápice totalmente fechado, isso é um indício de que ele não cresce mais. Então, mecânicas ortopédicas você não deveria utilizar nesse tipo de situação aqui, ó. Entendeu? Porque aparelhos ortopédicos acabam por não funcionar. É um bom indício. Um outro indício, não sei se vai dar para a gente avaliar aqui, dá sim. São as vértebras, né? As vértebras eu consigo avaliar também o crescimento do meu paciente. Nesse caso, o que a gente avalia? A gente avalia a porção inferior. Toda vez que você nota que a parede inferior da vértebra está assim, ó, côncava, ó, ela está fazendo uma curva para baixo, aqui, ó. E isso vem associado com a parte superior inclinada, como aqui, ó, tá melhor para você enxergar. Olha como é que está inclinado. Não está paralelo. Aqui também está inclinado. Isso identifica uma falta de crescimento. Esse paciente acabou o crescimento dele, ele não cresce mais. Pacientes que têm crescimento ativo, Félix, tem essa parte inferior reta e tem a parte superior também reta. É mais próximo a um quadrado o formato da vértebra. Quando a vértebra ela começa a criar ou aumentar a concavidade na sua parede inferior e aqui, ó, a ficar mais angulado, isso é um indício de que ele não cresce mais. Tá bom? Beleza. Outra coisa que eu avalio aqui, curva de Spee, é um paciente que apresenta uma curva de Spee profunda, mas isso você poderá corrigir com a extrusão dos dentes posteriores, que a gente comentou anteriormente. Tá? Fazendo a desoclusão ou mesmo incluindo o segundo molar. Já vai ser de grande ajuda para a curva de Spee. O paciente tem 13 anos, como você bem disse aqui nas mensagens,
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí eu vou entrar nas sugestões, né? Então você falou, pensei no Bionato, porém ele tem 13 anos. Na verdade, a idade cronológica, ela não é tão importante para a gente, mas, como eu te falei, a idade óssea, que pode ser, inclusive, vista através das vértebras, sim. Então, é um paciente que eu te aconselharia a utilizar algum outro mecanismo que faça o avanço dos dentes inferiores, mas que não seja propriamente um aparelho ortopédico. Então, não será efetivo nesse caso. E o André, que está aí com a gente, falou em alinhamento e nivelamento e propulsor mandibular. De fato, tá? É um paciente que se beneficia demais. Então, mais uma vez, tire uma fotografia mental disso aqui, porque toda vez que você precisar utilizar um propulsor mandibular, é esse tipo de oclusão que você vai estar diante, tá? E associado a bons perfis, tá? Sempre é assim. Dessa forma, André, você tem toda a razão. Eu acho que ele deveria sim fazer um alinhamento e nivelamento e um propulsor mandibular. Só que, detalhe importante, se você vai utilizar um Forceps, por exemplo, ou um APM, que dá certo também, ou um Power Scope, ou um Twin Force, todos fazem a mesma coisa, lembre-se, Félix, que você tem que manter durante o alinhamento e nivelamento o overjet grande, entendeu? Então esse overjet ele tem que ser preservado ao máximo. Por quê? Porque o princípio básico do avanço mandibular é você ter espaço para levar os dentes para a anterior. Você não pode perder esse espaço aqui, ó, do overjet. Assim, quando você for alinhar e nivelar, é como se você estivesse tratando uma relação de classe 3. Você vai fazer o seguinte, você vai deixar o arco superior sempre solto, ou seja, sem laceback e sem dobra distal, e o arco inferior sempre amarrado. Sempre com laceback e sempre com dobra distal. Por quê? Porque aí, assim, durante o próprio alinhamento e nivelamento, você vai permitir a vestibularização dos dentes antero-superiores e vai evitar que os dentes antero-inferiores vestibularizem. Assim você preserva o overjet que você precisará lá na frente com o uso do seu propulsor. Outra coisa que é importante que a gente lembre é que propulsores têm que ter ancoragens. E quais são as ancoragens principais para propulsores? Você vai alinhar e nivelar e chegar no 19/25. Propulsor a gente só usa na fase final do alinhamento e nivelamento. E aí a gente vai instalar uma barra palatina para impedir a inclinação da coroa do molar predistal. Nós vamos fazer dobra distal em ambos os arcos, no arco superior e no arco inferior. Vamos fazer um torque lingual resistente na coroa dos incisivos, de menos 5 graus, para impedir o excesso de vestibularização que fatalmente vai acontecer nesses incisivos. E aí sim a gente instala o propulsor, tá? De todos, para mim, o que tem o melhor custo-benefício é sempre o Forceps. Eu gosto demais do Forceps, porque é um aparelho que te dá uma certa garantia da correção e, além disso, se ele sofrer alguma queda ou alguma quebra, você sabe que a 3M te dá um novo aparelho, que não vai acontecer, por exemplo, com um APM, né? Então, a ideia do André está corretíssima. Eu alinharia, nivelaria, corrigindo a mordida profunda, e depois a gente instalaria um propulsor mandibular. Se for de colaborador elástico classe 2, não estou muito de acordo, André, justamente pela severidade. O elástico de classe 2, ele acaba funcionando como um distalizador. E para você utilizar elástico para corrigir classe 2, eu te aconselho a fazer isso somente se o paciente tiver uma classe 2 menor do que meia classe 2, né, que é aquela relação de cúspide-cúspide. Se ela for maior do que meia classe 2, não vale muito a pena, não. O melhor vai ser você utilizar um propulsor mandibular. Até pensei nisso, mas pensei em alguma ortopedia ajudaria. Então, nem a ortopedia, nem o elástico. Nesse caso, mais indicado
são os propulsores mandibulares mesmo. Não quer dizer, Félix, que o elástico não corrija. Elástico de classe 2 corrige. O problema do elástico classe 2 são os efeitos reacionários. Quando você utilizar muito elástico de classe 2 para corrigir uma classe 2 muito severa, o principal efeito é que ele vai inclinar tanto os incisivos inferiores para vestibular, que vai ficar difícil para você fazer a correção dos caninos em classe 1. A hora que os incisivos eles inclinarem demais para vestibular, você não vai ter espaço para levar o canino superior para uma relação de classe 1. Esse é o grande problema, tá bom? Então, assim, aí já deveria entrar com a ortodontia fixa mesmo. Concordo, eu acho que você não deveria montar nada removível, entrar direto com aparelhos fixos, afixo. E aqui a gente tem também uma outra sugestão. Esse paciente é uma classe 2, divisão 2. Deixa eu ver se é divisão 2. É uma divisão 2, tem razão, tem a retroinclinação dos incisivos superiores. Mais um motivo para você não usar laceback no arco superior. Permitir a vestibularização dos dentes superiores corrigirá a inclinação desses dentes aqui, o que é muito bom para ele. Quando alinhar os arcos, irão vestibularizar os incisivos, então, com a projeção dos incisivos superior, o ângulo nasolabial irá diminuir. De fato, mas ele tem margem para inclinação do ângulo nasolabial, porque é um ângulo nasolabial maior do que 90 graus. Então não tem problema você vestibularizar um pouquinho os dentes superiores. Além disso, você tem que lembrar que ao utilizar o propulsor mandibular, esse propulsor ele tem como efeito secundário justamente a retroinclinação dos dentes superiores. Então, é interessante que você vestibularize, porque isso vai servir de contratorque ao efeito do seu propulsor, de distalizar os dentes superiores. Então, não vejo como problema, não, a vestibularização dos dentes superiores. O que mais? Não seria, portanto, extração de 2 prés? Ou a pergunta com a paragem máxima? Nesse caso, não. E deixa eu te mostrar por que o caso é mais mandibular. Vamos voltar aqui na radiografia em norma lateral. Olha só. Faça sempre esse exercício quando você estiver diante de um classe 2. Marque um ponto aqui, ó, exatamente aqui. Aqui é o ponto N. Marque um ponto aqui, ó, no meio da maxila. Esse é o ponto A. E marque um ponto na parte mais projetada da sínfise mandibular. Esse é o ponto P. Agora, tenta traçar uma reta vertical partindo unicamente do ponto N. Quando você fizer isso, você vai notar que o ponto A, que está na maxila, e o ponto N, eles estão mais ou menos na mesma linha. Só que ao descer essa linha vertical partindo do ponto N, eu noto que quem está atrás da linha é o ponto P. Dessa forma, é muito mais uma questão, é muito mais um problema mandibular do que um problema maxilar, entendeu, Félix? Então, de novo, ó, ponto N e ponto A mais ou menos da mesma linha. Ó. O ponto A está na concavidade, está no meio da concavidade anterior do contorno da maxila, né? Mais ou menos da mesma linha. É o ponto P, que é o mais projetado na sínfise da mandíbula, que está atrás dessa linha vertical. Então, se eu pudesse eleger qual base óssea que está errada, eu diria que é a mandíbula. E por ser a mandíbula, não dá para a gente fazer extração de 2 prés superiores, que a gente estaria tratando a base óssea errada, sendo que o problema é inferior. Tudo bem? Então, não aconselho extração de 2 prés, não. A foto de perfil está ruim, ela está um pouquinho diminuída, mas deu para a gente avaliar. E tem que fazer a análise facial para ver se o problema é maxilar ou mandibular. André, espero que você tenha entendido. O problema nesse caso é mandibular, tá? E é mais intuitivo do que uma análise cefalométrica propriamente dita. Agora, eu concordo com você, André. A foto está ruim, até porque o paciente ele inclinou um pouco a cabeça não está totalmente lateral, né? Ela está um pouquinho virada. Isso pode causar um certo equívoco no momento do planejamento.
né? Maxila, exo de 2 prés. Então, também não. Eu não acho que você deveria fazer uma exodontia de 2 prés. E sim, propulsores mandibular. Aí, a nossa colega virou e deu uma sugestão fantástica, que é essa daqui, ó. Também pensei em combinar distalização superior com mini implantes extraalveolares e propulsor. Muito bem. Dessa forma, o que a gente estaria fazendo aqui? A gente estaria dividindo a responsabilidade da correção entre os arcos dentários, o que pode ser uma coisa muito interessante, sobretudo naquelas classes 2 combinadas, né, que tem um pouco de alteração maxilar e um pouco de alteração mandibular. Então, só para exemplificar essa sugestão que a nossa colega deu e que eu achei fantástico, eu tenho um caso aqui, ó, que é o do Maurício. O Maurício, ele também tinha uma classe 2 muito, mas muito semelhante àquela que você vai tratar, Félix. Então, olha só. Aqui nós temos o arco superior também um pouco à frente do normal e o arco inferior totalmente recuado. Né? Lembra como a fotografia mental ela é igual para todos os casos que a gente vai utilizar algum tipo de propulsão mandibular? Olha como a oclusão ela é semelhante, tá vendo? E aí, nesse caso do Maurício, o que a gente sugeriu fazer? Né? A gente pensou o seguinte, olha, vamos utilizar o mini implante extraalveolar no arco superior para distalizar um pouco o arco superior e restringir esse crescimento para o anterior. E assim foi feito. Só que uma boa mecânica que você pode fazer é isso aqui, ó. Além do mini implante extraalveolar utilizado no arco superior, nós colocamos um propulsor. Olha o propulsor mandibular aqui, ó. Então, juntamente com a distalização do arco superior, nós estamos fazendo uma propulsão dos dentes inferiores. Qual a vantagem disso? O tempo de tratamento, né? E o fato de você poder corrigir classes 2 de severidade maior. Por quê? Porque enquanto eu tenho um mini implante tracionando todo o arco superior no máximo 3,5 milímetros para distal, você tem que lembrar que você pode combinar com mais 3,5 milímetros de avanço mandibular, compreendendo numa correção de grandes classes 2, inclusive, olha só, maior do que meia classe 2, tá vendo? No caso do Maurício, ele tinha 3/4 de classe 2. Então, essa é uma excelente medida que você pode fazer nessas grandes classes 2 por reclusão de mandibular, por reclusão de mandíbula, em que ela vem acompanhado também por crescimento maxilar. Olha o tamanho da classe 2 aqui, ó, mais do que meia classe 2, e do lado de cá também. Vamos ver o que aconteceu? Então, à medida que a gente vai trocando somente os elásticos, e nada mais do que isso, né, porque o propulsor não vai ser reativado, olha a correção acontecendo. Isso é de um mês para o outro. Aquele 3/4 de classe 2 já virou meia classe 2. Deixa eu aumentar aqui a foto. Ó. Já virou meia classe 2. Consegue observar? Olha a relação dos caninos. E aí, sem que você tenha que fazer nada, só trocando os elásticos, olha o que vai acontecendo. Olha o canino indo para um quarto de classe 2, o canino indo para um quarto de classe 2, tá vendo? E aí, mais à frente, aqui a vista oclusal superior, aqui novamente trocando os elásticos, e vamos ver de lado o que aconteceu. Olha só, aquele 3/4 de classe 2 já virou 1/4 de classe 2. Então, as correções, além de serem indicadas para maloclusões mais severas, elas ainda ganham o benefício de serem tratadas mais rápidas quando a gente conjuga as mecânicas, uma mecânica de distalização superior com uma de propulsão dos dentes inferiores. É uma mecânica fantástica que você pode fazer no seu consultório. Porém, não se esqueça que esse mini implante ele tem que ser extraalveolar, lá no IZC, né? Na crista infrazigomática inferior. Aqui a gente já tem quase a correção completa da classe 2 do Maurício. E à medida
que o propulsor vai perder a ativação dele, a gente vai cada vez mais paulatinamente, olha só, corrigindo a classe 2 severa do nosso paciente, até chegar num ponto de sobrecorreção. Então, dá uma olhada aqui no canino. Ó. Olha o que aconteceu. Olha a relação do canino. O canino já está em relação de classe 3. Tá vendo? E rapidamente, isso aqui foi 5 meses só. Olha o molar numa relação de classe 3. É nesse momento, na hora que você observa a sobrecorreção, que você para de fazer a mecânica de correção da classe 2. Tudo bem? Então, é exatamente assim que eu te aconselho uma outra possibilidade de tratamento dessa maloclusão. É fazendo um pouquinho de cada coisa. Dividindo a responsabilidade da correção entre os dois arcos. Aqui um pouco mais à frente, o segundo molar acabou escapando aqui, tá vendo? Nós vamos utilizar um elástico em cadeia para ele terminar de chegar. E aqui já na fase de intercuspidação, que o braided elástico 3/4, que eu adoro para fazer a intercuspidação da região posterior, apenas com um único elástico, e não se preocupe com a sobrecorreção, não. Antes mesmo de você tirar o aparelho, essa sobrecorreção já vai ter sumido daí. O canino já vai entrar numa relação de classe 1. Aqui, novamente, a face oclusal dos dentes e a correção do Maurício. O Maurício tinha um problema, né, ele tinha uma assimetria do contorno gengival, pedi ele várias vezes para fazer essa cirurgia, acabou não fazendo, né? O que dá uma sensação até de inclinação do plano oclusal. Mas, na verdade, era um problema da gengiva do paciente, né? Não era um problema oclusal. Olha como é que ficou bonito o caso dele. Molar um pouquinho em classe 3, não se preocupe, tinha contatos oclusais estáveis na região posterior. E olha o engrenamento dos dentes quando a gente faz essa correção combinada entre o arco superior e inferior. Do outro lado, a mesma coisa, caninos em classe 1, os prédios muito bem encaixados numa relação de cúspide a meia, molares em classe 1 também, sobremordida corrigida. Esse é o arco superior do paciente, totalmente alinhado e nivelado, muito simétrico, e o arco inferior com a contenção 3/3 já instalado, uma vez que não foi feito nenhum tipo de extração. Aqui é o Maurício, né, gente? O problema do Maurício é que eu não consigo nem te mostrar se houve ou não alguma alteração do perfil, porque o Maurício adorava essa barbona que ele tinha, então a gente não consegue ver qualquer tipo de alteração mental. Claro que não é um objetivo, né, de nenhum propulsor mandibular causar algum efeito no perfil. E qualquer tipo de propulsor mandibular, ele é basicamente um aparelho que promove correções dentoalveolares e não esqueléticas. Mas, de qualquer maneira, a conclusão ela fica muito bonita depois que você faz essa mecânica combinada. Tudo bem, Félix? Deu para entender mais o que ficou proposto no seu caso clínico ou você ficou com alguma dúvida? Não. Tudo que você passou deu para pegar assim e dá para aplicar tudo no meu paciente. Exatamente. É mais ou menos o que eu estava imaginando mesmo. Mas só essa parte realmente de colar mais a incisal, eu não tinha pensado nisso, não. Para corrigir a sobremordida de etiologia dental alveolar. Você vai ter bons efeitos fazendo essa correção. Bom, era isso que a gente tinha para propor e eu espero que a gente tenha outras ocasiões com outros amigos também para a gente fazer essas análises ao vivo, que eu acho que é extremamente enriquecedor. Vamos tentar fazer de uma forma em que os casos clínicos apresentados fiquem mais nítidos para que todos nós consigamos aprender um pouquinho mais com eles. Tá? Mas é um caso interessante que teve uma solução diferente no caso do Maurício, e que eu queria trazer para você como opção de tratamento. Eu acho que fica legal. Agora, se ainda assim você achar difícil a instalação dos mini implantes extraordinários, vai de propulsor, que eu tenho certeza que você vai muito bem nesse caso. Tá? Por aqueles todos os motivos que a gente comentou anteriormente, né? É um paciente que não tem crescimento ativo mais, ele vem acompanhado com sobremordida, e o problema nesse caso é basicamente
mandibular e não maxilar. Então não faz extração não, Ô, Giovana, senão ele acaba virando um birretrúcio. Diga. essa parte do propulsor, você instala no primeiro molar superior e sempre entre o canino e o primeiro pé inferior? Não. Exato. Ou depende do grau do paciente, entendeu? Do grau da discrepância do paciente. Não. É porque é o seguinte, o fósforo, ele é instalado e a ativação dele é sempre de 250 gramas força de cada lado. Ele libera essa força. Para que ele libere essa força, que é uma força ideal e suficiente e biológica para que você consiga ter grandes avanços mandibulares sem causar nenhum tipo de dano periodontal, a ativação dele é feita através da escolha do aparelho. E a escolha do aparelho é feita através da distância entre o molar superior e a distal do canino inferior. Então, se você escolhe bem o fósforo, se você escolhe corretamente o fósforo, você não precisa se preocupar quanto a força está demasiadamente grande ou não. Por quê? Porque se você escolher o certo fósforo, ele vai comprimir totalmente a sua mola e a força liberada sempre será de 250 gramas força. Eu gosto de falar muito que a ativação do fósforo é justamente a escolha do fósforo correto, que a gente faz através daquela reguinha da 3M. Então, se você coloca na distal do primeiro pré, que é uma possibilidade também, ou na distal do canino, você tem que se atentar com o número do fósforo correto, e não se você está com uma maloclusão mais severa ou menos severa. Na verdade, o que vai importar você colocar o fósforo na distal do primeiro pré ou na distal do canino é, primeiro, um efeito estético. Quando você coloca a alça do fósforo na distal do canino, a tendência é que ele apareça na linha do sorriso. Então, você sorrir, aparece mais a mola do fósforo. Se você colocá-lo na distal do primeiro pré, ele tende a ficar mais escondido, atrás da bochecha do paciente. Então, tem essa questão estética que, às vezes, o seu paciente pode ficar incomodado, né? Assim, o segundo ponto é que toda vez que você coloca na distal do pré, a tendência é que o fósforo fique mais inclinado e acabe liberando uma força no sentido mais vertical. Então, você vai ter mais intrusões dos molares e também dos caninos do arco inferior e menos correção sagital, menos correção da classe 2. Quando você deixa o fósforo mais deitado, mais próximo da distal do canino, a tendência é que ele libere mais uma força sagital, que ele consiga corrigir mais no sentido sagital e tenha menos efeito no sentido vertical. Então, é isso que determina você utilizando mais para trás ou mais para frente. Mas as duas formas de colocá-lo são válidas, tá? Então, tá tudo certo. Tranquilo. Mais alguma dúvida, Félix, em relação ao seu caso? Ou não? Ah, olha só quem está aí. O lutador de taekwondo. Ele tá grandão já. Tira, amor. Vai fazer 8 anos já. Daqui a pouco ele tá te dando uma surra. Tá, Não? mudou, estamos de telão já. Tá grande. Quem tá avisando? Beleza? Valeu, viu? Gostei da aula. Valeu, bem esclarecedor. Beleza, então, Félix. Que a gente consiga ter mais eventos desse, que a gente consiga conversar mais sobre casos clínicos, tá bom? Obrigado pela sua atenção. Não é fácil, não. E que você tenha um bom retorno, um bom descanso. A gente vai conversando pelo grupo, tá bom? Tá. Falou com Deus. Com Deus também, Félix. Falou. Até mais. Eu levo pro seu irmão. Pessoal, muito obrigado. Espero que você tenha curtido. Espero que você entenda de uma vez por todas que planejamento é a chave. É a chave para quê? Para que você tenha uma vida mais plena, uma vida profissional mais plena e consiga resultados fantásticos no seu consultório, tá bom? A execução, claro, ela é sempre importante, mas o planejamento, ele é fundamental, ele é primordial, é ele quem manda em toda a execução dos nossos casos clínicos, né?
Então, espero que você tenha gostado. A gente tem um passo a passo que nós damos no curso de estratégia para que você consiga planejar qualquer caso clínico, sempre baseado nesses princípios que a gente acabou de ver aqui. Análise primordial da face, depois análise oclusal e mais uma série de eventos que a gente tem que fazer para nunca errar nenhum tipo de planejamento de caso clínico, tá bom? Espero poder vê-los em breve. Lembre-se que em breve o curso de estratégia estará novamente no ar e que você vai poder ter a possibilidade de conhecer esses roteiros para os planejamentos dos seus casos clínicos, nunca mais perder nenhum caso clínico e ainda conseguir, assim como o Félix, viver somente de ortodontia com muito mais segurança financeira, com muito mais liberdade, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo, fazendo planejamentos e, sobretudo, deixando os seus tratamentos muito mais mentais do que propriamente manuais, né, braçais. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez pela atenção. Espero vê-los em breve. Semana que vem vai ter uma semana inteira de lives e a gente conversa lá. Tá bom? Boa noite.